O indicador técnico VWAP. Esse é um dos indicadores obrigatórios na sua caminhada para se tornar um trader. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e hoje você vai aprender sobre o indicador técnico VWAP. Eu vou te ensinar qual é a sua função, qual é a melhor configuração e como exatamente você vai utilizar o indicador VWAP. Conhecido como a média dos gigantes do mercado, VWAP significa preço médio ponderado por volume. E o que isso quer dizer? Esse indicador funciona parecido com uma média móvel, porém com uma informação importantíssima, mas que a média móvel simplesmente não considera, que é o volume financeiro. Ou seja, é uma média de preço que considera o volume financeiro no seu resultado final. Agora vamos para o gráfico para a gente entender o indicador na prática. O primeiro passo é adicionar o indicador VWAP. E como que a gente faz isso? O home broker que eu utilizo é o MetaTrader. Então você vem aqui em inserir indicadores. Em alguns home brokers você vai achar o indicador VWAP em tendência, mas aqui no MetaTrader você vai achar em personalizar. Você vem aqui em personalizar e clica em VWAP. Agora vem a parte de configuração do indicador. Em parâmetros de entrada, você vai colocar apenas habilitado, ou seja, true, o VWAP diário. Todos os outros você coloca false. Essa opção é da VWAP semanal e essa outra opção é da VWAP mensal. Então aqui a gente utiliza para day trade, swing trade e posições mais longas, ok? Como estamos vendo para day trade, vamos manter aqui apenas o diário. Configuração de cores. Vamos deixar apenas o diário ativo. Vamos mudar aqui para cor branca. E todos os outros vamos deixar sem cor. Feito isso, vamos dar o OK. Agora que você adicionou o indicador VWAP no gráfico, vamos entender como que ele funciona. O indicador VWAP, de uma forma bem fácil de entender, ele nada mais é do que o preço justo daquele determinado ativo. Ou seja, o mercado ele vai sempre buscar levar o preço do ativo para um preço justo. E esse preço justo ele foi formado pelo volume financeiro negociado naquele preço durante um dia. Então, a partir do momento em que o mercado se distancia do preço justo, ele vai tender a voltar para o preço justo novamente. Todas as vezes que o mercado faz esse movimento, ele vai tender a voltar para o preço justo novamente. A gente precisa entender que o mercado nada mais é do que uma grande balança, onde ela busca sempre estar em equilíbrio entre o preço negociado no momento e o preço justo para aquele momento. Então, quando o mercado se afasta muito de um preço justo, o mercado tende a reequilibrar e voltar para esse preço justo novamente. E utilizando o indicador VWAP, você vai conseguir ter uma indicação muito forte do que realmente é esse preço justo para aquele determinado ativo. Aqui no caso, a gente está analisando o ativo de Forex, o SDJPY. O indicador VWAP, ele não vai te dar o gatilho de entrada na operação. Então eu recomendo que você utilize outro indicador junto ao VWAP para poder complementar a sua tomada de decisão. No final desse vídeo, eu vou deixar mais uma forma para você utilizar o indicador VWAP e vou deixar também um vídeo com um excelente indicador para você utilizar junto com o indicador VWAP. Então vamos para mais um exemplo aqui de como funciona o indicador VWAP. O preço ele se afasta da VWAP e chega em um determinado momento onde ele é basicamente obrigado a voltar. É óbvio que vocês sabem que não existe um indicador que dê 100% de assertividade. O indicador serve para te dar uma base, um conceito, uma direção, um entendimento do que está acontecendo com aquele ativo. E o mesmo conceito se aplica a movimentos de venda. Aqui no caso, o ativo se distanciou da VWAP e logo voltou a trabalhar junto à VWAP. Se distanciou novamente e voltou a trabalhar próximo ao preço justo, que é a VWAP. Então, de uma forma resumida, a VWAP ela basicamente funciona como um imã do preço. Se afastou demais, o imã vai ficando cada vez mais forte.
quando está próximo demais, o ímã funciona de uma maneira um pouco mais fraca, sem tanta força de atração. Se afastou demais, a força de atração aumenta junto com essa distância, beleza? Beleza, mas qual nível de afastamento da VWAP é interessante para você começar a pensar em comprar ou em vender? Eu utilizei por muito tempo um método com VWAP que me diz exatamente os melhores pontos para você comprar ou vender. E se você quiser que eu faça um vídeo ensinando esse método que eu utilizei com o VWAP, comenta aqui embaixo, método VWAP, que quando bater 100 comentários, eu vou gravar um vídeo para vocês ensinando esse método que eu utilizei. Eu vou deixar aqui em cima e no final do vídeo um excelente indicador para você trabalhar junto com a VWAP. Se esse conteúdo foi valioso para você, se agregou conhecimento, deixa seu like e compartilha com um amigo que precisa conhecer o indicador VWAP. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não perder os próximos vídeos. E não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.